Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sim. Estamos de volta aqui mais uma vez para fazer uma tarde de contação de histórias bem bacana. Hoje tem a Cláudia para contar a história para vocês, tem a Iracema, tem a Ana. E nós temos uma surpresa para vocês, se vocês ficarem bem atentos até o final da apresentação. Tá bom? Sim. Então, vamos ouvir a primeira história? Sim. Vocês já me conhecem, né? Sim. Porque eu estou sempre aqui. Eu conheço vocês também. A classe está linda. Eu estou feliz, vendo todos sorrisos alegres, muito feliz. Nossa tarde hoje será maravilhosa. Não é isso? Então vamos começar. Hoje eu trago uma história diferente para vocês. É uma história que vocês vão lembrar dela muitas vezes. Vão levar para a vida toda. Hoje eu vou trazer uma história. Assim, um dia alguém me pediu para contar essa história, que era um menino que ele era diferente das outras crianças. Os outros meninos riam dele, ele sofria bullying e ele vivia muito sozinho. Então a história vai começar assim. Quando eu falar era uma vez, aí vai começar a história. Eu vou falar 1, 2, 3. Era uma vez. E assim vai começar a história. O nome da história é O Passarinho que Engoliu uma Estrela. Havia um passarinho que ele voava pelas nuvens, pelo céu e sem querer, de uma única vez, ele engoliu uma estrela. E ele continuou voando, e ele já estava tão cansado de voar que ele pousou num galho, porque ele estava muito cansado. Sua plumagem ficou linda, ele ficou dourado, ele ficou um pássaro lindo, lindo, porque ele estava sozinho, né? Ninguém mais queria ele, ninguém entendia aquele passarinho tão lindo. Pousou lá naquela árvorezinha na beira de um lago sozinho e começou a chorar. Nisso as lágrimas dele surgiu-se uma linda flor, que era uma estrela, tinha muito brilho, aquela lágrima do passarinho. Aí ele ficou ali sozinho, esperando um viajante. Quando ele olha assim, ele fala: "Foi você, passarinho? Você fez isso?" O passarinho disse: "Sim, foi eu. Aí ele olhou: "Passarinho, você está chorando, passarinho? Quer que ele passe?" Aí ele diz assim: "O homem com uma estrela nas costas. Hoje, aonde ele passa, o brilho dele é luz, e o homem continua como o passarinho que encontrou o viajante, que até hoje eles estão por aí." E assim termina a história do passarinho que engoliu uma estrela. A história do rei e dos 3 filhos. Era uma vez um rei. Ele estava muito doente. E ele estava preocupado. Ele tinha um herdeiro. Ele tinha 3 filhos, todos corajosos e inteligentes. Ele estava em dúvida qual escolher. Então ele resolveu fazer uma prova. Aquele que ganhasse a prova seria o próximo rei. E assim aconteceu. Ele chamou os 3 filhos e falou: "O meu sucessor será o ganhador da prova." Os 3 se olharam: "Que prova? Vocês vão ter que sair pelo mundo e me trazer as 3 mulheres mais bonitas do mundo e que mereça ser a rainha do nosso reino." E assim aconteceu. No dia seguinte, os 3 filhos, cada um saiu para um encontro. O primeiro foi no primeiro reino, onde existiam mulheres belíssimas. O segundo andou a cavalo nos 3. Ele achou até que seria muito difícil escolher a mais bonita. O terceiro foi andando, cavalgando, até que ele se sentiu cansado. Foi numa taberna, humilde, né? E ele ali passou a noite. Quando o rei faleceu, o filho mais novo se casou com a plebeia, né? E dizem
e foi o melhor rei que houve nos últimos tempos. E ela, aquela humilde mulher, foi uma rainha admirada por todos e amada por todos. Então, como diz a Iracema, você nunca repare só na beleza exterior. Nós temos que reparar também na beleza interior. E isso é o que vale, é o que vem dentro de nós, dentro do nosso coração. Vocês são a primeira escola que eu venho contar histórias desde a pandemia. Olha só que gostoso. Muita gratidão de poder dividir isso comigo. Tá bem? Então, já que a nossa amiga Ana contou a história de rei, eu também vou contar uma história de rei para vocês, que se chama A Pedra no Meio do Caminho. Já ouviram falar? Então vamos lá. Era uma vez um rei que era muito bondoso, um rei que era muito sábio, muito inteligente e que amava demais os seus súditos. O que são súditos? São as pessoas, né, do reino, são súditos. Quando tem rei, são as pessoas, é o público, tá bom? E os seus súditos, né, o seu reino, era um povo assim, ó, que vivia assim, ó, reclamando. Construiu uma praça, reclamavam. Plantavam uma árvore, reclamavam. Ai, mas aqui vai fazer sombra. Ai, a gente vai ter que cuidar. Enfim, a cara do povo era assim, ó. Façam a cara deles assim, ó. Cabisbaixo, assim. Isso, ó. Isso. Bem, e o rei, que queria muito bem esse povo, ele já não aguentava mais, ele falou, eu preciso solucionar isso. E aí, uma noite inteira, ele ficou pensando assim, gente. Pensando, ele falou, o que eu vou fazer para ajudar esse povo, para que esse povo consiga enxergar que a gente está fazendo bem para eles, né? Que quantas coisas boas tem nesse reino, que eles podem aproveitar. E ele ficou uma noite inteira pensando, quando veio aquela lampadinha na cabeça. Sabe como é que é? Que nem de gibi? Quem lê gibi aqui? Tem um falando, eu afio faca, sabe esse cara que fala? Afio alicate. Já ouviram passar esse? Ele fica afiando a faca, sabe? E aí, ele tinha na charrete dele, ele vem com uma charrete cheia de coisa. Que ele fica, né, levando para arrumar na casa dele e devolve para a cidade. A vida inteira, quando ele olha a pedra, ele fala, e aí ele lá, mas o que eu vou fazer agora? Quem foi que botou o raio dessa pedra no meio do meu caminho? E ele ficou olhando, e olhava, e sabe o que ele fez, gente? Ele descobriu que dava para passar a charrete dele assim ao contrário, ó. Ele ficou ali mais de 2 horas, porque ele era tão devagar, gente. Aí ele pegou, virou aquela charrete, colocou ali, passou ali, foi, com muito sacrifício. Depois ele pegou toda a quinquilharia dele, ó, e foi jogando, pouquinho de pouquinho. De repente ela viu aquela pedra. Ela pôs a mão na cabeça e falou, eu não acredito. Quem é que deixou essa pedra aqui? Ai, como é que essa pedra está aqui até essa hora que ninguém tirou? Vamos ver. Porque ontem não teve, então é uma coisa nova, né? Como ela passava ali, tinha passado na noite anterior, ela falou, não tinha pedra nenhuma, teve tempo para o povo tirar. E não tiraram. O rei lá atrás já começou a brilhar o olhinho dele. Aí a Ritinha pegou, cansada, deixou a bolsinha dela ali de lado, pegou aquela pedra com muito sacrifício, ela não era pesada, mas ela era difícil de pegar, ela era magrinha, né? Aí ela pegou, tirou e colocou do lado. Quando ela colocou do lado, ela viu o buraco que estava a pedra e tinha um papel. Ela falou, não é possível, eu vou pro lado, eu vou pro outro. Muito honesto, muito
Pedro apareceu na sua sacada real. E ele falou: meus queridos, em primeiro lugar, um bom dia para vocês. A chance que a Ritinha teve, todos vocês tiveram. Todos não viram a pedra? Eles responderam: sim! Todos não passaram pela pedra? Todos: sim! E a Ritinha? Não. A Ritinha pensou nos outros. A Ritinha foi lá e retirou aquela pedra. Porque toda vez que a gente tem uma pedra no caminho, e a pedra a gente pode, né, falar que é um problema, alguma coisa ruim que está acontecendo, né? Ao invés da gente reclamar, a gente deve o quê? Procurar uma solução, não é? Então, a Ritinha foi lá e teve a solução. Ela tirou aquela pedra daquele lugar. E olha só o que aconteceu com ela. E assim acontece na vida. Espero que depois disso vocês tenham aprendido alguma coisa. E aprendam a dar valor a tudo que os cerca. Tenham um bom dia.